Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, estamos mais uma vez iniciando o nosso programa de todos os sábados, programa Hora Espírita, que vai ao ar das 7 às 8 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó FM 100.1. Como o nosso ouvinte já está habituado, em cada um dos programas que vai ao ar aqui, sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, tratamos de um assunto à luz da doutrina espírita. E hoje vamos falar aqui, nosso tema do nosso programa nesse sábado, 30 de novembro de 2024, é o homem no mundo, o papel do homem no mundo, segundo a doutrina espírita. Como já é habitual, estamos também no ar, na nossa live no Facebook, a qual pode ser objeto de comentário. O ouvinte, se desejar, pode colaborar, nos enviando questionamentos sobre o tema que estamos tratando aqui, tanto na live do Facebook, como também através do nosso WhatsApp 2049 1212. Como já dissemos, esse é um programa de responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, e tem como objetivo levar um esclarecimento, levar uma mensagem que o movimento espírita, que a doutrina espírita traz sobre nossa vida cotidiana. Lembrando também aos amigos ouvintes que, além de estarmos ao vivo aqui pelo Facebook, temos também o nosso programa A Hora Espírita, as próprias páginas no Facebook, no YouTube e no Instagram, onde ficam armazenados os programas anteriores. E também informações sobre as casas espíritas e suas atividades na região de Chapecó. Então, com muita alegria, começamos esse programa nesse sábado pela manhã, último sábado do mês de novembro, último dia do mês de novembro. E aqui comigo, estamos no estúdio, nosso amigo Michel. Bom dia, Michel. Bom dia, amigos. Seja um bom programa para todos. Bom dia, nossa amiga Loine. Bom dia, amigos. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo. E um ótimo programa para todos. Ambos trabalhadores da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes e eu, Jean, trabalhador da Associação Espírita Nosso Lar, aqui de Chapecó. Então, antes de iniciarmos a nossa conversa sobre o tema hoje, o homem no mundo, vamos ouvir o recado do nosso patrocinador, que é um grande colaborador para que esse programa vá ao ar, além de outras doações anônimas que recebemos. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Então, após ouvir o recado do nosso patrocinador, Palmar Impermeabilizações, vamos então dar início à nossa conversa aqui na manhã de hoje, nesse sábado, 30 de novembro de 2024. Como já adiantamos, então, o nosso tema hoje é o homem no mundo. Então, dependendo da visão de cada indivíduo, o papel no homem no mundo, na Terra, assume objetivos distintos. Para o materialista, de modo geral, o propósito do homem no mundo reside em gozar tudo o que puder no tempo em que aqui estiver. Para o cristão, de maneira geral, consiste, ou deveria consistir, em desenvolver virtudes, cumprir sacramentos, a fim de que possa herdar o céu. Para o espírita, porém,
seu papel é um tanto diverso e um pouco mais profundo, e passa essencialmente pela caridade vivida e sentida. E de que forma podemos então viver essa caridade, exercer essa caridade, estando aqui mergulhados nesse mundo material, em que temos as nossas necessidades espirituais de progresso, de evolução, mas também, por outro lado, temos as amarras do mundo material, porque somos exigidos, né, a satisfazer também as nossas necessidades materiais e a de todos os semelhantes. Esse é o grande desafio complexo e sobre o qual vamos tratar um pouquinho aqui na manhã de hoje. Então, Michel, para a gente iniciar, segundo o Espiritismo, qual é o papel do homem aqui no mundo, nesse planeta? Então, para nós introduzirmos o assunto, é importante a gente lembrar que todos nós, segundo o Espiritismo, somos espíritos. Então, todos nós viemos de uma fieira de encarnações, visando o quê? Adquirir as virtudes, como já colocou no início, e buscar ter sabedoria. Então, o mundo vai nos auxiliar a colocar essa sabedoria, essas virtudes em prática. Então, cada um tem a oportunidade, cada vez que vem para o mundo, de se aprimorar, de se melhorar. Então, o Espiritismo, quando nos ensina assim, o nosso papel no mundo, ele fala assim, né? Quando o Allan Kardec pergunta, qual o objetivo, então, da gente vir para o mundo, né? Aí os Espíritos dizem, Deus impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição. Para um seria uma expiação, ou seja, como nós somos espíritos que já vêm de várias reencarnações, né? Pelo menos a gente tem centenas, milhares de reencarnações, então a gente vem para expiar alguns erros do passado, não no sentido de nos fazer sofrer, mas no sentido de, às vezes, revivendo aquilo que nós fizemos para o outro, aprender com aquilo e nos melhorarmos. Ou no sentido de a gente se melhorar, né? Suportar as situações que a vida nos impõe, né? Porque o corpo físico ele nos demanda, a gente tem que se alimentar, a gente tem que se movimentar, porque senão a gente adoece. Então, esse trabalho, essa interação façam com que a gente se melhore. Então, os espíritos dizem, né, que... E também que a gente faz parte da criação, né? Então, nós vamos interagir com os animais, com as plantas, com o mundo, para interagindo com eles, gerar aprendizado e criar esse sentido de comunidade. Então, o nosso papel no mundo seria esse, né? De nos aprimorarmos, nos auxiliarmos. Então, na sabedoria de Deus, então, Ele vai nos dando essas oportunidades para que a gente também busque, cada um de nós, implantar o ritmo que a gente quer para a nossa evolução. E isso, tá? A sabedoria, às vezes, até gera uma dúvida em algumas pessoas, dizendo, poxa, mas como é que tem tantas dificuldades nesse mundo, tantas situações difíceis, né? As pessoas ficam com medo, o que vai ser? O espírita não tem problema, digamos assim, de estar encarnado ou desencarnado, né? Porque a evolução, ela é contínua. Então, o que o Espiritismo ensina? Que a vida, a partir do momento que Deus nos cria, espíritos, ela nunca vai cessar. Ora vamos estar encarnados, ora vamos estar desencarnados. Mas sempre nesse objetivo de tentar evoluir e se melhorar. Então a finalidade nossa da vida é progredir, mas é necessária essa compreensão para a gente conseguir melhor direcionar a nossa vontade, né? A colocar as virtudes em prol dessa situação de bem-estar. Eu diria que nós estamos iniciando a caminhada, né, Michel e Jean, porque a gente ainda tem dificuldade em relação a essa compreensão de que realmente temos a vida nesses dois planos e aí para podermos trabalhar essas duas questões fica mais difícil ainda, porque para muitos a reencarnação ainda é tabu, não é reconhecida e aí como conciliar isso, né? E lembrando, né, que a gente falando sobre o papel do homem do mundo, a gente tem que olhar para a responsabilidade que o Michel falou, porque nós somos os seres teoricamente inteligentes da criação, né? Então nós temos toda uma responsabilidade sobre o que o Michel falou ali, sobre a vida material, sobre a vida animal, né? Então o nosso desafio também é exercer a nossa inteligência para que também as demais formas de vida evoluam, porque nós também precisamos, né, das plantas, dos animais. Então o papel do homem no mundo também é esse, né? É como aquele ser inteligente que está à frente da criação, que Deus entregou o comando. Nós somos as pessoas que têm inteligência suficiente para interferir, né, na comunidade global. Então a nossa responsabilidade é dobrada. E quando nós viemos impregnados daquilo que o Espiritismo, que o cristianismo nos convida a combater, que é o egoísmo, que é o orgulho,
quando nós nos impregnamos desse sentimento, nós acabamos negligenciando o nosso papel. Ou vamos direcionar os nossos esforços sem olhar para esse macro todo que nós temos responsabilidade, né? Então, a nossa missão aqui na Terra é muito grave, né? Isso. É um compromisso, é uma responsabilidade que nós temos. E como somos reencarnacionistas, a gente sabe que se a gente não cuidar bem, na próxima que a gente vier, que a gente não sabe daqui 100, 200, como é que vai estar o mundo, né? Então, cabe a nós, hoje, já buscar fazer o melhor possível, né? E o investimento na educação, tanto nosso quanto dos nossos, né? É isso, é um investimento no futuro para nós mesmos, né? É um crédito que a gente vai... Isso que é o Espiritismo, a maravilha do Espiritismo é que ele nos convida a olhar, né? Olhar o mundo e a continuidade com isso, né? Então, como é que nós vamos reencarnar amanhã, né? De repente, daqui a um século, meio século, né? Como é que eu quero encontrar esse mundo? Tem que agora já dar a minha contribuição para isso. E seguindo, então, na nossa reflexão, falamos já no início desse dilema, né? Ou desse falso dilema, né? Temos a vida material e a vida espiritual, né? E aí somos, então, testados a conciliar essas duas coisas. E de acordo com o Espiritismo, então, Laine, como o Espiritismo orienta o homem para conciliar, né, a necessidade da vida material com a necessidade da vida espiritual? Sabe, Jean, eu não sou muito conhecedora das religiões, mas eu penso que a doutrina espírita ela é maravilhosa porque ela nos dá essa possibilidade de compreensão disso tudo. Eu só fui compreender sobre a vida no plano espiritual através do Espiritismo. E eu acho que a maioria de nós, encarnados, ainda estamos um passinho atrás. Nós precisamos buscar o conhecimento de que esta vida, ela está ali, de que nós vivemos nos dois planos, de que tudo está interligado, de que aquilo que nós fazemos aqui, nós vamos responder por tudo. Nós precisamos buscar o conhecimento da lei de ação e reação, buscar fazer para o outro o que eu quero para mim. Então, nós precisamos sim entender que somos espíritos imortais, como o Michel fala, e que nós estamos ora aqui, ora na pátria espiritual, e que aquela vida que está lá no plano espiritual, que os espíritos estão lá vivenciando, é um reflexo direto daquilo tudo que se fez aqui. Então, é muito importante a gente entender, a princípio, dessa questão. Aprender, ter a fé necessária, buscar o conhecimento, primeiro para se esclarecer, para depois entender, não, agora eu vou tomar esse rumo. O equilíbrio, ele é essencial. Aqui entre as duas, entre o plano físico e o espiritual, nesse livrinho aqui, O Encontro com a Paz e a Saúde, é um livro da psicografia do Divaldo, pelo espírito da Joana de Ângeles. Então, o que gera esse não saber, não prestar atenção, que a gente vai vivenciar as consequências depois? Isso gera crise. E aí o autor coloca que a inconsciência em torno da vida, em torno dos abusos, dos recursos naturais, os excessos, a prepotência de algumas nações, respondem pelo estado que está a Terra hoje, né? Um estado de crise, de desequilíbrio. E tudo isso por efeito da crise moral que assalta o homem e a mulher nos últimos tempos. E a autora coloca, olha que interessante, e essas pessoas já lúcidos a respeito dos mecanismos planetários. As pessoas já têm a noção de como é, porque nós já estamos vivenciando algumas questões bem visíveis, assim, com o nosso planeta Terra, já estamos sofrendo com isso tudo, e os efeitos, né? E daí as pessoas continuam vivendo como se não lhe interessasse o futuro. E pensam, às vezes, nem vou estar aí no futuro para saber o que vai acontecer. E olha só, o livro coloca assim, que isso é um engodo que se origina no conceito materialista em torno da morte como fim de vida, esquecendo a lei do progresso, a lei de causa e efeito, essas questões todas, e que a gente vai colher a aspereza
daquilo que nós estabelecemos durante o nosso tempo aqui, da nossa encarnação. Então, quando a gente depredar, agredir, destruir as dádivas do amor, as dádivas da natureza, do amor de Deus em relação à natureza, a gente já tem essa noção, já estamos vivenciando. Mas, na raiz disso tudo, encontra-se a ambição econômica, dos seres mais imediatistas. Tudo investem em favor do ter, do poder, na pretensão de reunir bens materiais, de consumir. E eu acho que nós estamos vivenciando um momento assim, como fala o livro, da crise. E por que estamos vivenciando esse momento? Porque nós não estamos equilibrando, como a pergunta que o Jean fez, como é que nós vamos conciliar a vida material com a vida espiritual? Nós precisamos observar os dois lados. Respeitar, compreender que nós somos parte de um todo e que mesmo criados por Deus assim, a gente diz ignorante porque não temos o saber, mas que o nosso papel principal, a nossa missão na Terra é justamente da gente se unir, evoluir, progredir, buscar o bem-estar coletivo. É isso que cada um de nós é peça fundamental nesse processo evolutivo, porque nós somos um todo. Não tem como a gente seguir e alguns ficarem lá para trás. Nós somos, nós estamos aqui para isso. E eu digo que é demorado porque muitos ainda buscam. Qual é a minha missão? Não sei porque que estou no mundo, em desespero ainda, que acha que tudo dá errado com ele, que mundo ingrato, que tudo acontece de ruim comigo. Então nós temos que, andar um pouco mais, andar e perceber a grandiosidade de tudo, do porquê estamos aqui. Eu acho que é muito complexo, é da gente pensar muito, estudar, se deter, parar um pouco com essa turbulência da vida material e poder assentar um pouquinho o pensamento e dar vazão também para esse pensamento, esse aprendizado, essas experiências do plano espiritual. E olha só, nós que somos de grupo mediúnico, né, Michel? Não sei se o Jean é também. A gente ouve muitas vezes a manifestação dos irmãos lá no plano espiritual de não querer vir para a Terra, de medo de sucumbir. Então, para a gente entender da grandiosidade do nosso momento e que a gente fica dizendo, o ano já passou, que rápido e tal. E será que nós estamos conseguindo fazer o mínimo em cada tempo vivido? Eu sei que nós temos tantas encarnações quantas necessárias, mas é aquilo que o Michel falou. Cada um tem o seu tempo para poder evoluir mais ou não. E que a gente tem que pensar sobre essas coisas, buscar esse equilíbrio, se dedicar para essa parte também da questão espiritual. E sabe que eu acho assim que na sabedoria divina, a velhice, quando ela chega, ela obriga a pessoa a dar uma parada, né? Dar uma estabilizada. E aí a pessoa vai perdendo um pouco da parte física, né? E ela vai se assentando. E a hora que acontece esse assentamento do corpo, eu acho que o espírito começa a aparecer mais e compreender mais. Porque a gente vê das pessoas mais idosas a sabedoria deles, a forma de encarar a vida. Porque se a gente fosse sempre jovem, eu acho que não... A distração seria... A distração, é verdade. Como é que a gente vai conciliar? Então, é tudo de acordo com a sabedoria divina. O que a gente vive é uma questão de responsabilidade, né? Então, como cada um dá o seu ritmo de evolução, e que a Loine fala assim, me remeteu muito assim, porque quando a gente tem algum problema físico, a gente tem diversas pessoas, né? A gente tem um nutricionista para nos ajudar com a alimentação, a gente tem o educador físico para nos ajudar com o exercício, mas na questão do moral, do psíquico, às vezes a gente tem muito preconceito, né? Às vezes a pessoa não está bem da cabeça, a gente tem preconceito, às vezes, de ir num psicólogo, de ir no psiquiatra buscar ajuda, ou de procurar um mentor, né, da nossa religião para pedir auxílio, né? Então, nós mesmos às vezes vivemos esse distanciamento, né, da religiosidade, né? Porque a religiosidade, ela não é você frequentar semanalmente um determinado local. É você aprender com aquilo e colocar em prática no teu dia a dia. E isso que o Espiritismo diz, né? Tem uma passagem do Evangelho que fala assim,
o homem inteligente na Terra. Daí ele fala assim, mesmo que você seja uma sumidade intelectual aqui na Terra, você acha que você é mais evoluído que os mentores espirituais, que os seres superiores? Então ele nos coloca também num papel de dizer, olha, cada um está no seu ritmo aqui, mas é importante que você saiba que você tem que trabalhar a tua moral aqui, né? Por mais que você seja o PhD em determinada área da matéria, não é isso que você veio fazer aqui na Terra. Você veio muito mais aprender a conviver com o teu semelhante. E daí a gente acaba, como é mais fácil a gente viver do material, é mais fácil até para a gente fundamentar para o outro. Se a gente tem uma posse material, a gente tem um bom trabalho, às vezes é até mais fácil a gente se distanciar disso. Não, eu estou buscando a melhora da herança dos meus filhos, né? A gente fala assim, eu quero melhorar os bens da minha família. Mas, na verdade, a gente, às vezes só está fugindo do convívio com o outro. Então, cabe uma reflexão para nós, né? Porque não é nós que vamos dizer como cada um deve colocar o seu ritmo na vida. Mas essa questão de pensar no espiritual, de pensar lá, assista os vídeos lá, não quero ler livro, vai lá, assista uma série lá sobre Jesus, né? Assista uma série sobre algum mentor espiritual, alguma pessoa da religião que você adote, né? Assista lá, reflita sobre aquelas atitudes, por que ele fez assim? Por que naquela situação, aquela foi a ação? Porque é isso que a gente tem que fazer, né? É adotar aquilo na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque senão a gente fica também só com um verniz de virtude, né? Um verniz de aprendizado. E quando chega lá do outro lado, vê que não aprendeu nada. Vai ter que voltar, quem sabe, a refazer todas aquelas situações. E a gente lê muito sobre isso, né? Vê que chegando lá do outro lado, a casa cai. Pensamos que é de um jeito e é de outro bem diferente. É como o André Luiz coloca, né, no livro Nosso Lar, que quando ele despertou no mundo espiritual, e ele então ele passa pelos primeiros cuidados, aí quando já está em condições de conversar, de ser confrontado com a verdade, ele é visitado pelo médico Henrique de Luna, né? E ali são colocadas pequenas atitudes, pequenos hábitos que ele cultivou na vida dele, que estão causando aquele sofrimento agora. E ele então revela que ele fica perplexo, porque a visão dele no mundo, segundo ele mesmo coloca, ele levava o certo e o errado pelo padrão do que é crime, o que não é crime, pelo ponto de vista da criminalidade. Certo. Ele não tinha noção de que que ele teria que prestar contas de tantas atitudes menores, que ele entendia como menores, mas que influenciavam tanto a vida dele como quem convivia com ele. A questão do abuso de drogas, não, de bebida, né? Sim. Drogas não, e o temperamento explosivo, né? A arrogância. Então, tudo isso refletia na situação de sofrimento que ele estava naquele momento. E o livro dá a entender, né, que mesmo quando ele atendia algumas pessoas por caridade, porque a assistente dele exigia, né, dele às vezes, né, que ele atendia de graça. E isso mesmo, ele fazendo contra a vontade, foi um dos fatores que ele pôde ser acolhido. Né? Mesmo ele fazendo de má vontade o bem, né, para aquelas pessoas, que ele era médico, né, na vida, e atuando de maneira caritativa, mesmo contra a vontade, aquilo serviu de bem, né, para mostrar que a única moeda que a gente paga. Então, esse equilíbrio ele é necessário, mas a gente tem que procurar, né? Ou seja, a gente está mergulhado, a gente tem os nossos deveres, a gente tem as nossas necessidades materiais, mas a gente não pode deixar que isso trague, né? Que isso consuma 100% da nossa energia, porque nós temos que cuidar do corpo, mas também do espírito, como nos diz o Evangelho. Então, estamos aqui com um pouquinho mais de 20 minutos de programa. Vamos então registrar aqui a nossa audiência na nossa live no Facebook e vamos retribuir com o bom dia então da Carla Regina Boger Neto, da Lia Boger, Ivone Zambon, Salete Pezenato, Leonara Vailon, Nelson de Souza, Cirlei Orso, José Altair Rubas, Jair Nunes Barbosa, Jair Bonetti, Andréa Boger Lopes. Família Boger em peso aqui no nosso programa. E retribuímos então o bom dia, o carinho e principalmente a audiência de todo sábado aqui para essas pequenas reflexões que fazemos em torno da nossa vida, segundo, evidentemente, o Espiritismo. Michel, tem uma expressão que a gente poderia trabalhar agora, que tem a ver com essa reflexão que a gente está fazendo. O que significa viver no mundo sem ser do mundo? Então a gente muitas vezes fica, né, muito angustiado, assim, temeroso, né? Agora estamos com risco de guerra nuclear, né? Então isso gera
né, um nervoso na gente, um desconforto, né? E aí as questões políticas, e aí a economia, e aí a gente fica todo, né? Agitado. E aí, a gente fica naquela... E aí, estudando, assim, acho que há muito tempo, assim, me deu uma alegria, assim, quando eu comecei a escutar os palestrantes falar sobre essa questão do viver no mundo, assim, me deu uma íntima alegria, assim, dizer, poxa, por mais que todas as situações estão acontecendo, como eu não sou nenhum líder político a nível mundial, como eu não tenho nenhum acesso a nenhum daquele, o que eu posso fazer? Fazer o melhor que eu posso dentro das minhas possibilidades aqui, com os meus. Então me deu um alívio isso, sabe? Me deu aquela de sentar e dizer, não, aqui no meu lugarzinho eu posso dar um ritmo mais tranquilo para minha vida, né? Não estou nessa função. Aí o Allan Kardec, ele fala assim, né? Os espíritos falam para Allan Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que é o homem no mundo. Ele fala assim, vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens, pois a virtude não consiste em repelir os prazeres que a condição humana permite. Então a gente não precisa vestir um cilício, ficar sério todo o tempo, e quando chega dizer não, porque não sei o que, a gente pode viver tranquilo e frequentar os lugares que as pessoas frequentam, ir nos lugares, né? O Espiritismo nada nos proíbe de fazer. Ele só nos diz, olha, você tem responsabilidade com a tua atitude. Então, depende do onde é que você for, você é responsável por aquilo que você fizer. Então ele fala assim, sede felizes, mas que a vossa felicidade não entre jamais num pensamento ou um ato que possa ofender a Deus. Então aí gera a reflexão, né? Poxa, mas o que eu posso fazer que possa ofender a Deus? Provavelmente quando eu vou diminuir o meu semelhante. Então, o que é que o Evangelho nos ensina, né? Que o limite é aquilo que a gente não gostaria que o outro ultrapassasse para nós, esse é o limite que eu tenho que, né, agir com o meu semelhante. Então, ter esse cuidado, né? Então, ela exige, então, esse esforço nosso de consciência. E aí, o Emmanuel, na mensagem O Cristão e o Mundo, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala assim, ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Sabemos que é cômodo o comportamento dito normal na Terra. Mas aí o Emmanuel fala, quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe dá bola. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, se você começa a surgir a tua fé retificadora, a sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Assim, muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, né? Voltam a ter as mesmas atitudes, onde os companheiros não os vejam. Então é desafiador seguir as diretrizes do Mestre Jesus, mas plenamente possível de ser executada, principalmente quando a gente conta com informações, né, do Espiritismo que nos apontam um rumo que a gente precisa seguir. Então a gente tem que notar que ser do mundo, mas não estar no mundo é isso, né? A gente saber fazer as melhores escolhas nessas situações, né? Eu vou lá numa festa, será que vale a pena eu encher minha cara e dar trabalho para os outros? Em vez de, né, dos outros se divertir, vão ter que ficar me cuidando? Ah, eu gosto de beber, então bebe um pouquinho. Não a ponto de você perder a noção do que você está falando. Vai lá. Se você tem vontade, quer dançar? Vai lá e dança. Quer ir num outro lugar? Vai lá. Né? Quer se envolver com a política? Se envolve com a política, mas seja honesto, seja probo, né? Diga, não, isso aqui não passou do meu limite. Né? Interaja com o mundo, mas sabendo da tua conduta, né? Sabendo que você vai ter responsabilidade com aquilo. Então a gente vai escolhendo assim, e é importante nesse ponto assim a gente saber, por exemplo, hoje a gente tem as redes sociais. E as redes sociais, o mecanismo ele é inteligente, ele vai nos dar aquilo que a gente está buscando. Sim. Então a gente vai curtindo, vai interagindo, vai comentando, e aquilo vai sendo reproduzido pela rede social para te manter. Ele vai reforçando o que você já tem de crença. Né? Então, o que é não ser do mundo? Começou a aparecer uma coisa que você não gosta, vai lá, em vez de você comentar e querer criticar e ofender a pessoa, vai lá e diz, não quero mais ver isso aqui, não tenho interesse nesse assunto. Vai mudando. E aí tu olha lá teu feed, hoje tu abriu lá teu feed de coisa na tua rede social. O que tá vindo? Tá vindo coisa interessante, tá vindo coisa que te irrita, que tu quer brigar com o teu próximo, né? Então é isso, essas escolhas que a gente vai fazer no dia a dia, no cotidiano nosso. Então não é uma coisa de, vou viver uma vida de adoração, vou lá pro alto do monte e ficar lá meditando e a lei ao mundo, porque daí eu vou atingir a elevação espiritual. Quem sabe, para uma semana sirva, agora para a vida inteira não dá. Então, acho que é essa situação, né? Então, o convite da doutrina é isso, a gente interagir com o mundo, buscando ser o melhor possível dentro das nossas capacidades. E ter essa consciência que a gente vai errar, vai tropeçar, por mais que a gente conheça. Por mais que eu sou profissional no perdão, vivi a vida inteira perdoando todo mundo. Vai ter, às vezes, alguém que você não vai conseguir de imediato perdoar. Ou vai ter uma ofensa tão grande que, às vezes, você não vai reagir bem na hora. E daí, pensar, poxa, naquilo ali eu não estou bem ainda, o que eu vou precisar fazer? E, às vezes, repartir, se um problema é muito grande, o que nos ensina a psicologia, às vezes, né? Que a gente tem que repartir ele em partes e ir trabalhando aos pouquinhos. Porque às vezes não dá conta de todo, né? Às vezes uma pessoa fez uma coisa muito grave, ou fez uma coisa muito grave com a minha família. Hoje eu não consigo perdoar ela, mas eu pelo menos não vou pensar negativo dela, não vou desejar o mal dela. É um começo. Aí depois eu vou tentar fazer uma oração por ela. Vou tentar
entender o contexto que está acontecendo. Então, é aos pouquinhos, né? E aí saber respeitar os limites teus e do teu próximo. Porque às vezes você quer perdoar, eu quero perdoar a Lorne, mas a Lorne não quer conversar comigo. Daí eu vou lá, fico todo dia insistindo, e vou lá e falo, e tento. Então, não é isso, né? Então, essas coisas, assim, é aos pouquinhos que a gente vai modificando. Até porque as pessoas até não acreditam muito quando a gente tem uma atitude ruim com o outro. E a gente vai lá tentar interagir, às vezes a pessoa acha que a gente está sendo falso, né? Está querendo colocar panos quentes, mas não é assim, né? Então também precisa de um tempo de maturação nossa, de entender algumas coisas, né? E de vivenciar elas. Então, essas coisas que a doutrina vai nos ensinando, que tudo tem um ritmo, né? Mas é bom que a gente não pense, vou fazer só na próxima. Isso eu acho que nem sempre é assim. Eu acho que isso a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente diz, isso aqui eu não consigo, vou deixar para a próxima. Mas vai saber quando que vai ser essa nova oportunidade. Então, ter esses cuidados, né? Mas é de extrema importância que a gente entenda que esse ritmo de evolução, ele é contínuo, então a gente já tem um direcionamento que a doutrina nos dá. Então a gente tentar manter um ritmo constante, ele mesmo que seja pequenininho, para conseguir alcançar isso. Certo. Nada? Não, nada, porque é isso aí, é exatamente assim, e é eu comigo mesmo, e não tem outro jeito, né? E a nossa responsabilidade, como colocou ali o Michel, nós não somos aí líderes mundiais, não somos... Não. Mas ir lá, porque a gente se nosso distrai, pedacinho. Né, Jean, nessas coisas, né? A gente fica se distraindo, querendo discutir a política, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente olha para essa situação, adota uma verdade e passa, de repente, até a ter um temperamento agressivo, se descuidando da nossa própria esfera de ação, né? Do que a gente pode realmente fazer, né? Qual é a exata medida da minha esfera de atuação no mundo e como eu posso fazer bem aquilo. Né? Então, eu não sou um presidente da República, mas eu sou um pai de família, eu sou um profissional, eu sou um vizinho. Então, dentro dessa esfera de influência que eu exerço, olhando para mim, né? Uma autorreflexão, né? Como eu estou agindo? Eu estou promovendo através da minha atitude o bem-estar da minha família, do meu colega de trabalho, meu vizinho, tem alguma razão para reclamar de mim? Né? Se eu, dentro da minha esfera de atuação, estiver agindo corretamente, aquietar o nosso coração e orar para quem tem as responsabilidades maiores, né? Haja também de acordo com o que se espera dele, porque essas grandes lideranças, como o Espiritismo também nos informa, elas adquirem grandes responsabilidades perante o Criador e serão igualmente cobradas e com muito mais energia entre aspas, pelas leis que regem o universo, porque quando elas assumem um papel de liderança, elas estão com uma grande responsabilidade nas mãos. Né? E a gente tem que entender assim, se a gente está bem e vibrando bem, a gente cria uma atmosfera melhor para os nossos, né? Isso é uma coisa que qualquer um pode ver, assim, o dia que a gente está feliz, parece que todas as coisas fluem melhor, até para lidar com uma pessoa que está com problema, né? Então, acho que esse é o nosso objetivo, é tentar se manter melhor sempre, né? No mais... E é o que o trecho do Evangelho fala também, né? O Homem no Mundo, né? Que é lá no capítulo 17 ou 18, 17, e que nós convidamos também os nossos ouvintes a ler. O Homem no Mundo, ele fala exatamente disso, né? A nossa condição aqui no mundo. Ou seja, que nós temos que viver conforme os hábitos, os costumes da nossa época, conforme a nossa sociedade, mas lutando sempre para melhorar, lutando sempre para dar aquela pitadinha pessoal nossa para que as coisas melhorem, porque nós não vamos conseguir, né, com a nossa força individual, reformar tudo. Porque, às vezes, quem tem a pretensão de reformar o mundo não consegue sequer reformar a si mesmo e seu pequeno... Porque é isso, eu certeza que Deus espera de cada um de nós, que nós façamos aquilo que está no nosso alcance, porque nós sabemos que isto vai refletir no todo, que cada um de nós precisa ser como que um ponto de luz, né, o exemplo, para que aquilo vá, né, se espargindo, para que depois o todo consiga também ser diferente. Como que a gente quer um mundo regenerado, que a gente está sempre esperando, achando que é do dia para a noite? É a nossa contribuição, é essa questão que tu coloca, Jean. Como é que eu sou como vizinho, como pai de família, como profissional? Como é que eu me conduzo? O que é que eu faço? Porque cada um de nós tem a sua contribuição e é a partir daí que nós vamos ganhar o todo. É isso aí. Um pouquinho de cada um. Trabalho de formiguinha, né? Isso aí.
Então, Loine, e de que forma as paixões terrenas podem desviar o homem da sua missão espiritual? De que forma essa chaga que o homem ainda carrega, e nós observamos isso com clareza até mesmo dentro de nós mesmos, de que forma isso nos desvia da nossa missão espiritual aqui na Terra? É muito fácil, né? É muito fácil porque nós temos lá no Evangelho a história lá da parábola da porta estreita e a porta larga, aquela das facilidades, das coisas boas, que é essa porta que está sempre chamando, sugerindo, e a gente vai adentrando. E a porta estreita, ela é mais difícil mesmo, ela exige de nós. E aí a gente precisa estar sempre em alerta. Nós precisamos cuidar para não nos determos apenas tudo na questão, no plano material. E é difícil, porque nós estamos vivenciando aqui essas questões da matéria. Nós precisamos buscar o trabalho, nós precisamos buscar nos manter aqui, precisamos buscar prosperar, auxiliar aqueles que são vinculados a nós, e a gente precisa ir para a academia, cuidar do corpo, se pensa numa viagem, vou fazer um curso, quero mudar minha casa, quero adaptar, quero trocar carro. A gente fica pensando isso muito do nosso tempo, muito. E aí a gente vai se perdendo um pouco. É fácil da gente se perder e de adentrar por esta porta larga. Nós precisamos nos manter, cuidar da questão espiritual. A gente sabe que com o passar do tempo, essa questão, essa busca desenfreada, ela vai nos trazendo aquele vazio existencial. Muitas pessoas têm a saúde, a beleza, têm o dinheiro e são infelizes, muitas vezes se tiram a vida. A gente ouve muito isso e pensa, meu Deus, mas o que leva essa pessoa a fazer isso, não é? Então nós temos que cuidar dessa parte interna, essa conexão com Deus. Cuidar para não se distanciar, porque a gente se perde ao longo da existência. Eu acredito que todos nós já tenhamos nos perdido em alguns momentos da existência, e a gente sabe que o resgate é novamente buscar a conexão com o nosso Pai Criador. E aquilo que o Michel falou daquela frase de Emmanuel, que ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à evolução espiritual. Como é difícil e como o meio tem influência na nossa vida. E aqui do Consolador, nós temos a questão 121, que fala exatamente sobre isso. Se o meio influi no espírito, né? Se o meio consegue influir, se o meio ambiente influi, imagina, claro que influi, como influi, né? O meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Olha a importância que cada um nós temos lá no nosso pedacinho, onde a gente interfere, onde nós somos vistos, onde nós convivemos. Nós podemos ter uma influenciação positiva. Então, que a gente observe, que não nos descuidemos para deixar, de repente, essas paixões nos arrastarem e tornarem a nossa existência sem sentido, porque nós temos, sim, que darmos conta da melhor maneira possível. Nós precisamos estar interligados com Deus, com nosso Pai, para que a gente não se desvie, e nos momentos, então, em que a gente se sentir mais suscetível, quando a gente percebe que essas paixões terrenas, essas questões todas estão nos envolvendo, que a gente possa ter em mente, é passageiro. Isto é um momento, é passageiro, e isso tudo vai ficar. E sabe que quando a gente faz esse exercício de que tudo vai ficar, a gente já vai pensando um pouco diferente. Eu tenho que pensar que daqui a pouco, no plano espiritual, aquilo tudo que eu tenho não vai me servir mais de nada. E aí é aquela história, o que eu vou levar na minha bagagem?
Então, da importância da gente não se deixar entrar por aquela porta larga e vai, porque daqui a pouco tudo vai perder o sentido. Então, a gente tem que ter muita persistência para que a gente consiga permanecer no caminho, porque as facilidades vêm, as paixões vêm e elas vão nos arrastando. E aí eu preciso retomar o meu verdadeiro objetivo. Aqui que eu vim fazer nesse mundo, como é que vai ser depois daqui? Se eu conseguir focar nessa questão da evolução, do aprendizado, de fazer o melhor em cada momento da minha vida, isso vai me ajudar muito. E ter a consciência de que este momento encarnado é um momento primordial, que nós sabemos de quantos irmãos estão na espiritualidade esperando a sua vez de vir, porque sabemos que é aqui, que é interagindo com os nossos irmãos, como diz o Michel, é aqui, é nessa interação que nós vamos conseguir aprender, porque nós somos obrigados a aprender. A lei do progresso está aí. E se eu ficar para trás, se o meu tempo for maior do que o outro, eu que vou estar perdendo. Então eu preciso observar, vigiar, orai e vigiai. Ter a prática da oração diariamente, essa conexão com Deus, para que eu não me perca, para que eu me sinta fortalecido, amparado, para poder seguir. Muita prece. Eu acho que principalmente se a gente consegue dar o bom exemplo ou interagir melhor com as nossas crianças, assim, de criar esse ambiente evangelizador e que elas sintam essa presença de Deus na vida delas. Porque se nós somos espíritos que vão reencarnar, se a gente não está criando esse elo de ligação com as crianças, com Deus, como é que elas vão educar o nosso futuro serzinho que vai vir mais para frente, né? Então, acho que se nós elegemos, digamos, nós somos espíritas, então nós temos o compromisso de levar os nossos filhos e de mostrar para eles os ensinos espíritas, no dia a dia, nas nossas atitudes e também na literatura. Nós hoje, o espiritismo é bom, então eu vou ler uma página por dia. Eu vou lá sentar antes de dormir ou quando eu acordo, vou ler lá uma página, vou interagir, vou assistir uma palestra. Hoje em dia tem os vídeos curtos, né? Vou lá, vou assistir um pouquinho por dia, seja um pouquinho, porque aí eu vou conseguir vibrar melhor, vou conseguir um entendimento melhor. E aí essas paixões que parecem tão fortes, elas vão perdendo a força, porque daí a gente vai se desconectando também um pouco. Porque é muito fácil a gente acordar e dizer, não, eu tenho aqui minha agenda cheia, tenho compromisso A, B, C, e daí eu cumpri esse compromisso, estou bem, vou relaxar. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não, eu tenho que ir lá dar bom dia pro meu familiar, eu tenho que atender lá meu filho, eu tenho que tratar bem os meus, porque daí no trabalho a gente é cheio de sorriso, a gente é solícito, é cordial com as pessoas, né? Trata bem, tá sempre com sorriso, oferece cafezinho. Nem sempre. Puxa, não, digamos assim, o bom, né? O bom seria isso, né? A gente ser solícito com os outros, mas daí em casa a gente é ruim, a gente olha de cara feia, porque ali a gente não tem a máscara social, né? Exato, o verniz social cai, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, dizer, poxa, se eu trato bem o meu parceiro lá de trabalho, que às vezes nem tem uma relação de sentimento com ele, por que eu não vou tratar bem o meu familiar? Por mais difícil que ele seja, né? Por que eu não vou adoçar um pouquinho a vida dele? Eu posso dar um bom dia, posso dar um sorriso, posso ficar quieto quando ele está nervoso, em vez de eu aumentar ou colocar mais lenha na fogueira. Então essas coisas que vão fazendo a gente vencer as paixões. Não é uma atitude, agora eu mudei, nunca mais vou ser orgulhoso, nunca mais vou odiar. Não existe isso, né? As coisas não acontecem de agora tomei uma decisão e acabou, e não é assim. Então tudo tem uma sequência, então é necessário que a gente compreenda, né? Poxa, eu tenho isso de dificuldade, o que eu vou enfrentar primeiro? Vou enfrentar isso aqui, então eu vou devagarinho, né? Às vezes não é lutar contra o defeito, às vezes é adquirir a virtude que é contra aquele defeito. Que é mais fácil a gente crescer em virtude do que vencer uma dificuldade, né? Então essas coisinhas que nos auxiliam nessa evolução. E me parece que quando a gente fala também em paixão, tem também a ver com aquelas crenças que nós temos e que nós nos arraigamos tanto que nos tornamos às vezes fanáticos, né? Certo. Também. Isso também é um subproduto do vício maior, que é o orgulho. Então, porque quando eu sou orgulhoso, eu tenho muita segurança, eu tenho a mim mesmo em alta conta. Então, o que eu penso, a forma como as escolhas que eu faço são as melhores, né? Quem não compactua, quem não tem as mesmas visões que eu começo a olhar diferente, eu começo a rotular, começo a apontar o dedo. Então, é uma coisa muito, muito perigosa, né? Tudo são as armadilhas do orgulho, né? Que acabam também nos enveredando para essa... As chagas da humanidade, né? E aí, de repente, o não... orgulho e o egoísmo, e que a gente nem percebe que é. Eu virei espírita. Eu virei espírita. Mas então quem não é espírita, o cara, isso aí não
não é boa coisa porque não é espírita, tem outra religião. Ou então, espírita, deve ser gente boa. Então as paixões são uma forma de olhar o mundo pelas lentes do orgulho, né? Porque, certo. Se a pessoa tem a mesma crença que eu, então ela, se não tem, eu já vou descartando. Isso como exemplo, né? Como tem outras formas de fanatismo, até o fanatismo esportivo, né? Sim, o fanatismo político, o fanatismo religioso. Tem em várias questões que o fanatismo ele pode entrar. E aí a gente passa a utilizar algo que poderia ser bom, né? Uma religião, né? Uma coisa boa para melhorar. E eu acabo desenvolvendo um sentimento, uma paixão, em que, ao invés de me ajudar, a religião vai me tornar mais infantil, pior, vai me animalizar. Então, são as grandes armadilhas que o mundo nos coloca, mas temos todas as ferramentas para não cair nessas... E assim, né, se nós, digamos, o que nós estamos em exposição, né, nós estamos falando sobre a doutrina espírita, ou seja, nós estamos nos escutando e colocando o que a gente já tem conhecimento para fazer. Então a espiritualidade diz, não, você falou lá naquele programa lá que você já sabe, então você tem que agir melhor, né? Então, digamos assim, quem está em exposição não é que é superior aos outros, mas está se colocando em oportunidade de se melhorar, porque aí a gente está falando, está aprendendo, está estudando, né, se preparando, mas não porque a gente é superior aos outros, mas sim porque às vezes a gente tem mais necessidade de aprender, de se escutar, de trabalhar para se melhorar, né? Então não tem esse cuidado, né? Às vezes dizem, mas o palestrante tem que ser perfeito, o trabalhador espírita tem que ser perfeito. Não é o esforço que ele faz para domar suas más inclinações, aquilo que conta, né, como o bom espírita, né, como diz Allan Kardec. Então ele tem esse cuidado. Então vamos registrar aqui mais uma vez os nossos ouvintes. Desejar também um bom dia ao nosso amigo Marcos Zanetti, lá de Xaxim, a Marley Tabaldi, a Noeli Tomazelli, que nos manda um bom dia de Florianópolis, o Regis Neto, o Silvio Breda, a Marineiva Mitchells, sua mãe. A mãe do Michel. Um grande abraço para a dona, então, Marineiva, mãe do nosso amigo Michel. A Sônia Concato diz o seguinte: filtrar o que nos faz bem é importante para o nosso bem. Fazendo nossa parte, sem prejudicar o nosso semelhante, irretocável, né? Perfeita a tua colocação. A Clenir Rosália de Freitas, a Oliva Bianchi e o Dari Stefanello também nos dando o bom dia. E vamos então, antes de encaminhar o nosso programa para o final, que o tempo aqui passa bastante rápido, vamos ouvir então mais uma vez o recado do nosso patrocinador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Então vamos continuando aqui com o nosso programa Hora Espírita. Estamos falando hoje aqui sobre o homem no mundo, a missão do homem no mundo e os esclarecimentos que o Espiritismo nos traz acerca desse tema. Então falamos aqui já sobre as nossas necessidades materiais e também, principalmente, né, o que é principal para a nossa caminhada aqui na Terra, sobre a nossa caminhada e o nosso progresso espiritual. E aí surge uma questão, como nós podemos, Michel, exercer a nossa responsabilidade com o próximo enquanto buscamos o nosso progresso espiritual? De que forma isso tem que casar para mim andar bem aqui na Terra? Então, como a gente já vem reforçando, né, é uma questão de responsabilidade, né, de fazer o melhor que a gente tem dentro das nossas possibilidades e capacidades. Então, o primeiro grande ponto, eu acho que a gente tem que sempre lembrar é que se a gente entende que todos nós, né, interagimos com o mundo e estamos em evolução, a gente tem que entender que todas as pessoas que estão ao nosso derredor, eles têm defeitos e qualidades. E a gente tem que entender, então, que elas vão nos magoar, vão nos ferir com as suas palavras, com as suas ações, né? E às vezes a gente nem espera, né? Às vezes é o mais doído, às vezes, né? Acho que é o Fenelon que fala, né, que a vida se compõe de 1000 nadas que são como
coisas que nos ferem, né? E que o mais dolorido é quando é de alguém muito próximo a nós, né? Então a gente tem que entender, então, que essa dinâmica, ela é necessária para a gente ir entendendo, assim, poxa, mas se isso aí me magoa, será que se eu agir assim também não vou magoar meu próximo? Então, não para a gente se ofender, às vezes, com essa situação, né? Mas para buscar um entendimento dessas, né? Então, por isso que Jesus exorta tantas vezes o perdão das ofensas, né? De saber, olha, todo mundo tem defeito, então é melhor que você perdoe para que um dia também a pessoa, né, possa exercer isso contigo, porque você também vai errar, vai tropeçar, né? Então, entendendo essa dinâmica, nossas ligações, e entendendo, a gente vai ter que aparar essas arestas, né? Exercer, então, o perdão, a indulgência, e que a pessoa não é o defeito nem a atitude incorreta que ela teve por nós, né? Porque às vezes a gente também taxa a pessoa, né? Não, aquela pessoa foi muito ruim, então ela é o mal encarnado, ela é uma coisa que eu vou me afastar e não sei o quê. Então não é essa atitude, né, mais correta. Então a gente tem que entender que existem situações que a gente tem que aprender a interagir da melhor forma possível. Então o convite do Cristo é isso, né? A gente agir embasado na caridade, no amor, no perdão. E se a gente não está sendo compreendido, né? Se às vezes até as pessoas fazem piada na nossa atitude, né? Às vezes dizem, você é muito mole, você não está sabendo. Às vezes dizem, poxa, a pessoa às vezes não está compreendendo, né? Às vezes a visão que eu tenho não é a mesma que ela tem, né? Às vezes a gente tenta ser mais comedido, né? No espiritismo, né? A gente tenta respirar fundo, sentar, né? Esperar baixar poeira, olhar as coisas, né? Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue, né? Mas o objetivo é esse. Então, essa situação às vezes até faz parecer para os outros que a gente é muito negligente, às vezes, né? Com a situação. Mas é que a gente está pensando compreender, às vezes. Porque, às vezes, é melhor a gente silenciar e esperar um melhor momento do que, às vezes, pagar na mesma moeda com o outro, né? Às vezes, até tomar uma atitude que pode nos gerar muito mais problema, né? Então, essas situações, assim, que nos convidam. Então, a nossa responsabilidade é essa aqui. E de acordo com isso também, se a gente consegue ter esse respirar fundo, saber observar, ser vigilante com as nossas palavras, com as nossas ações, a espiritualidade também consegue nos auxiliar naquele momento mais difícil, vai interagir conosco, né? Então, a nossa responsabilidade com o outro, ela é de extrema importância, porque às vezes o evangelho que o outro lê é a nossa conduta no dia a dia. E como é que está sendo ela, né? Porque ela diz, lá, a pessoa que vai lá, frequenta a doutrina, vai lá, expõe a doutrina, fala, vai... Ela é assim. Será que eu que não faço nada disso, será que eu vou conseguir ser melhor? Já que aquele ali que faz tudo isso já não consegue? Às vezes a pessoa até se desestimula. Então a nossa conduta frente à sociedade tem um pouco disso também, né? Por isso que o Cristo, assim, tanto interagiu com as pessoas para mostrar, olha a minha atitude aqui, eu tô aqui na festa, mas eu tô agindo bem. Eu tô aqui pescando, mas olha como eu tô agindo, né? Eu tô aqui num momento difícil, né? Eu tô lá no horto, lá as pessoas vieram me prender. Vale a pena eu querer agredir o outro? Não, vou esperar o que a justiça vai falar para mim. Então essas atitudes, assim, nos auxiliam a entender, né? Então, eu repito, assim, estudar esses silêncios do Cristo, essas atitudes do Cristo nos auxiliam muito nisso. Porque Jesus, ele vem para a Terra para mostrar tudo que a gente precisa fazer para se melhorar. Então, toda a conduta que Jesus teve com o seu semelhante, que está lá escrito no Evangelho, é a melhor conduta possível dentro daquelas situações que são apresentadas. Então, se a gente reflete e estuda, a gente consegue se melhorar e agir melhor com o nosso semelhante. E às vezes a nossa responsabilidade com o próximo é que vai nos dar realmente o progresso, né? Porque é como diz, eu não sou obrigado a nada, tá? Mas se eu tenho a capacidade de praticar caridade, se eu tenho a capacidade de enxergar o outro, se eu tenho a capacidade de me engajar em algum trabalho que vai voluntário, que vai fazer a vida do outro melhor, e se aquilo me faz feliz, eu estou sendo responsável com o próximo, estou praticando a caridade e estou principalmente ajudando a mim mesmo nessa caminhada espiritual, porque todos nós, né, na nossa caminhada aqui na Terra, nós temos o poder, entre aspas, ou temos a possibilidade de tornar a vida do outro melhor ou pior, dependendo da nossa atitude. Então, olha, para a gente encerrar, tá? Uma questão facilzinha, né? Que atitudes práticas podemos adotar e ser um exemplo de equilíbrio e espiritualidade no mundo? Não. Acabamos de comentar, né? O Michel falou de como Jesus procedeu durante a vivência dele na Terra. Também já estava falando, né, sobre as pequenas coisas, aquilo que está que nós somos capazes, que está ao nosso alcance de fazer. E aqui a gente pode dizer o seguinte, que nós, para que a gente possa, então, ser um exemplo de equilíbrio, olha só, exemplo de equilíbrio, pegou pesado essa questão, né? Então, esse exemplo de equilíbrio, nós podemos tentar, diante desse aprendizado, nós podemos tentar
vivenciarmos o máximo possível dos ensinamentos de Jesus. Que nós temos, né? Nós temos a Boa Nova lá, nós temos tantos livros, tantas obras que relatam de como foi a experiência de Jesus aqui na Terra com os seus. E se a gente conseguir, então, chegar um pouquinho perto desses ensinamentos, ter o exemplo para nós, eu acho que isso já vai nos ajudar muito. E a gente precisa considerar sempre aquilo que Jesus dizia, que era para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se eu tenho também isso em mente, essa questão de amar ao próximo, de fazer para o outro o que eu gostaria de receber, isso tudo é um exemplo de equilíbrio, né? E nós sabemos também sobre a importância da prática da caridade. Lá nesse texto, O Homem no Mundo, lá do capítulo 17, tem uma abordagem assim, que a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Se conseguirmos, e nós sabemos, porque estudamos na doutrina espírita, o que é realmente a caridade. A caridade é muito mais do que a gente pensa. Então, se a gente conseguir praticar a caridade, como diz o texto, nós já estamos sendo, eu penso que um exemplo muito grandioso de equilíbrio e de espiritualidade, entendendo que a caridade alcança todas as posições sociais, do menor ao maior, e que também precisamos do convívio com os nossos irmãos para que a gente possa ter então o ensejo, né, da prática da caridade. E nós sabemos que podemos sim contribuir, que esse é o nosso papel, que é aquilo que nós já falamos várias vezes, daquilo que está ao nosso alcance no lugar em que a gente se encontra. E ainda falando um pouquinho mais da caridade, que a gente lembre que é a benevolência para com todos. Olha, benevolência para com todos, inclusive para com aqueles que me afrontam, que não gostam de mim, que temos divergências. A indulgência para com as imperfeições alheias, como a gente gosta de apontar o que o outro faz de errado. A gente tem que observar muito isso, nós ainda somos muito assim. E o perdão das ofensas. Essa questão do perdão, que o Michel já colocou alguma coisa, que a gente possa, diante da nossa pequenez, diante da nossa dificuldade, que a gente possa, pelo menos, não desejar o mal para aquele que causou uma mágoa, uma dor para a gente, que possamos, pelo menos, querer que ele se dê bem. E aí, mais ou menos nesse caminho, né? Veja que é difícil a gente adotar um padrão, né? Porque cada um tem uma maneira de ver as coisas, assim. Mas esse equilíbrio a gente vai vendo mesmo com a nossa saúde, né? Hoje, como é que tá nossos pensamentos? Será que hoje eu tô tranquilo? Assim, quando eu acordo, será que eu tô agitado? Essas coisas, assim, às vezes de aprender a respirar fundo, né? Adotar um ritmo mais tranquilo, assim, não se deixar levar para as situações que a vida tenta nos acelerar, né? E nos colocar, tem que correr atrás disso, correr atrás daquilo. Às vezes, será que a gente precisa de ter mais um zero na nossa conta? Ou às vezes a gente precisa ter um melhor convívio com o nosso filho, com a nossa família, com um amigo nosso. Às vezes ele não está precisando, né, a gente dar uma ligadinha e dizer, olha, como é bom ser teu amigo, olha que legal isso, né? Às vezes dar um elogio para uma pessoa quando está fazendo uma coisa boa. Essas coisas eu acho também nos auxiliam a criar esses elos, às vezes, porque a gente às vezes é muito crítico com a gente. E eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre obsessão, assim, e aí, começando a ler, assim, eu vi que eu estava me infligindo muitas coisas. A maneira que eu me tratava era tão ruim que se eu tratasse o outro nunca mais ia falar comigo. E daí eu vejo, poxa, mas será que estou ficando doente pelos meus próprios pensamentos? Daí eu pensei, não, agora eu vou... Daí toda vez que vem esses pensamentos eu penso, não sou assim, calma. E daí eu vou... Então, às vezes, até o nosso ritmo que a gente se impõe, às vezes, porque a gente não é perfeito. E a gente está num passo, né? Um passinho de cada vez. Então a gente tem que ter esses cuidados, né? E esse exercício que tu fala é o exercício da sabedoria, Michel. Você analisou um texto, você preparou uma palestra, mas você viu que aquilo também serve para ti mesmo. Então o grande desafio nosso é esse. Ou Geralmente serve muito, né? Eu estudar a doutrina, mas com a pretensão de adquirir conhecimento, mas também de analisar em que eu posso melhorar a partir daquele ensinamento. E esse, às vezes, é difícil, porque
quem tem um orgulho não vai se enxergar naquela problemática. É preciso ter humildade também para enxergar os próprios erros e para, a partir dali, tentar melhorar, né? Esse exercício bem difícil e que nós somos desafiados aí todos os dias. Então, meus amigos, vamos encerrando mais um programa Hora Espírita, nesse sábado, 30 de novembro de 2024. Lembrando que as casas espíritas estão com as portas abertas, todas com as suas páginas em redes sociais para quem desejar aí obter maiores informações sobre as atividades. Vamos então dando o nosso adeus, entre aspas, né? Nos despedindo aqui do programa e agradecendo a toda a nossa audiência que nos auxiliou a construir esse programa na manhã de hoje. Então, bom fim de semana, Michel. Bom final de semana, gente. Um abraço. Noine. Muito obrigada, amigos. Obrigada pela companhia, pela audiência de todos e um lindo sábado para todos. Isso aí. E semana que vem, novamente, o programa Hora Espírita aqui no mesmo horário. Um grande abraço a todos. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade